Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Experiência de Vida. Como sempre, o programa está a ser gravado na Livraria das Irmãs Paulinas, Rua da Liberdade 120. Caro telespectador, vem, por favor, faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas. Aqui tem livros religiosos, livros para ciências, livros que possam mudar a sua mentalidade. Tem um auditório que o irmão pode vir fazer aqui o seu lançamento do livro, o workshop. Tem uma capela, o caro telespectador vir confessar os seus pecados. E tem um ambiente aqui muito agradável, que é para fazer leitura. E olha, antes de comprar o seu livro, tu pode sempre fazer uma revisão do livro em que vais comprar, porque aqui tem um local que é para fazer a revisão desses livros. Essa livraria é tudo completo. Por favor, vem, faça uma visita. Tem uma na Vila Alice e a outra é no Zé Pirão. Também vou convidar o caro telespectador a seguir as páginas oficiais da TV Rangel. No Facebook, TV Rangel Oficial. Instagram, TV Rangel _oficial. E no YouTube, que é o nosso canal, TV Rangel Oficial. Siga, deixe suas sugestões e críticas para melhorar a dinâmica do nosso programa. Hoje, a produção da TV Rangel trouxe um convidado muito especial. Ele é completo. Tivemos a observar o currículo dele, é um currículo invejável, no bom sentido. Ele é completo, um jovem que venceu na vida, acreditou que é possível vencer na vida. Dizer que o nosso convidado é o senhor Alfredo Luiz. Ele é licenciado em Gestão de Administração de Empresa, é licenciado em Música e é mestrado em Ensino das Leituras em Língua Portuguesa. Senhor Alfredo Luiz, bom dia. Muito bom dia a Sânia Antônio, aos telespectadores da TV Rangel. Estamos aqui para poder partilhar aquilo que é a nossa experiência de vida, como é o título do programa, Experiências de Vida, e convidamos a vossa audiência, né? Como está? Está à vontade? O que achou da Livraria das Irmãs Paulinas? Bom, bem recheada, com vários livros, e tão logo cheguei, como sou viciado da leitura, a primeira coisa que foi percorrer as prateleiras todas e poder ver o que é que tinha como sugestão, não é? E como é que está a sentir aqui a paz de espírito, essa música no fundo, o silêncio? É terapêutico, não é? Esta música é terapêutica, ajuda a preparar-nos. Nós estamos nas primeiras horas laborais do dia, e sendo as primeiras horas laborais do dia, precisamos ter música que nos ajude a preparar o dia, de modo que possamos entrar para essa plataforma profissional com a mente saudável. Então, caro telespectador, com essa toda a publicidade da Livraria das Irmãs Paulinas, tu vais ficar em casa. Por favor, ligue para o número 930-04-8976. Vem e faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas. Então, docente Alfredo Luiz, o que achou dessa música no fundo? Esse silêncio que tem a Livraria das Irmãs Paulinas, esse ambiente de leitura que tem essa livraria, o que tem a dizer aos telespectadores? Bem, convidá-los a poderem chegar até a livraria, porque o ambiente terapêutico é saudável e a saúde mental é uma das coisas muito importantes na vida do ser humano, porque é em função dessa saúde mental que nós conseguimos reproduzir e produzir, não é? Exatamente. Então, caro telespectador, com essa toda a publicidade da Livraria das Irmãs Paulinas, você não vai vir visitar a Livraria das Irmãs Paulinas? Por favor, ligue para o 930-04-8976 e vem, faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas, que tem na Vila Alice e também no Zé Pirão. Vem, visita, porque quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Senhor Alfredo Luiz, conta-nos um pouquinho sobre você, a tua evolução. Quem é o senhor Alfredo Luiz? Bom, Alfredo Luiz é um jovem de nacionalidade angolana,
Um jovem que nasce no melhor mês do ano, que é o mês de setembro, não é? A 9 de setembro dos anos 80, nasce e cresce em Angola, filho de Alfredo Tomás Luís, pastor, Leonisa Pedro, diaconisa, ambos da Assembleia de Deus Pentecostal. Nasceu e cresceu na igreja, sempre com aquele rigor que a sociedade quer saber dos filhos de pastores, quer vê-los regrados e não consegue dissociar, perceber que os filhos de pastor, não obstante serem filhos de pastor, são seres humanos e têm os mesmos sentimentos que qualquer um. Mas a sociedade exige de nós uma retidão, como se fôssemos anormais, como se fôssemos extraterrestres. E foi dentro desta linhagem que fomos crescendo. E como qualquer ser, nós não podíamos nos limitar apenas na educação que recebíamos em casa. Tínhamos que partir também para a educação acadêmica, fomos para a escola, fizemos a nossa formação, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo, fizemos a nossa graduação e após graduação, graças a Deus, não obstante as condições econômicas, não obstante as condições sociais, não obstante, como já me referi, nasce nos anos 80, obviamente que pude participar um pouquinho naquilo que foi um período péssimo do nosso país, não é? Que é a guerra civil, mas nem com isso paramos com os nossos sonhos, nem com isso paramos com aquilo que eram os nossos objetivos de vida. Independentemente das dificuldades que houveram, ainda assim focámos-nos, sabíamos concretamente o que queríamos da vida, disciplinámos-nos nisto e fomos avançar até agora. Ter várias formações em várias disciplinas foi um grande êxito da nossa parte. Falo concretamente de ter um ensino médio em educação musical, na opção piano, depois fazer a licenciatura. O país não tinha um instituto superior ou uma faculdade de artes. A única opção que nós tínhamos para dar sequência da nossa formação artística seria ir para o exterior de Angola. Batemos variedíssimas portas pelo INAB, pelas embaixadas, não foi possível, nós conseguimos uma bolsa de estudo para fazermos a nossa formação artística, mas como nós tínhamos valências em gestão e administração de empresa, capacitamos nisso, fomos à Universidade Metodista, graças a Deus conseguimos formar e fazer uma licenciatura em gestão e administração de empresa. Após isso, quando começa a Faculdade de Belas Artes, inscrevemos-nos e terminamos com sucesso também a nossa licenciatura em música. Como somos viciados ao conhecimento e queremos cada vez nos capacitar, não paramos por ali, fomos fazer o nosso mestrado em ensino das literaturas em língua portuguesa no ISCHED, que terminamos também com sucesso. E estamos aqui, não obstante essas dificuldades todas que poderão existir, mas somos vencedores, né? Somos vencedores e aqui estamos para poder contribuir com esta bagagem, com essa experiência que fomos acumulando ao longo desses anos. É de facto uma história longa, porque tem um currículo longo, cheio de especialidades, não tem como ser uma história longa, é um processo que o jovem Alfredo Luís decidiu optar para poder obter o sucesso que tem agora. Então, Alfredo Luís, esse foi o teu propósito desde o início? Ter duas licenciaturas, logo após o mestrado. Explica, qual foi o teu processo desde o início, o teu propósito desde o início? Bem, a princípio isso tem a ver com o meu propósito de vida. Há uma coisa que eu digo sempre aos meus estudantes e aos jovens, aos meus liderados, é o seguinte: nós precisamos primeiro, antes de todas as coisas, entender que não viemos ao mundo passear. Todo mundo veio ao mundo para cumprir uma missão.
já que estamos na Livraria Paulina, que trata de assuntos religiosos e livros, vou basear-me a um livro sagrado, que é a Bíblia, não é? E buscar personagens como José. José nasce com uma missão, Moisés nasce com uma missão de poder libertar, Moisés nasce para poder libertar o povo de Israel da escravidão que estavam a viver no Egito, e assim sendo, todo ser humano não vem para este mundo passear, vem para este mundo cumprir uma missão, e é importante de partida, se os progenitores ou os pais não conseguirem revelar, o mesmo quando estiver a crescer, procurar buscar por esta identidade, saber qual é a sua missão. É a partir deste conhecimento que nós começamos a traçar o nosso plano estratégico de vida para darmos certo ou não darmos certo. Porque viver por viver é que leva com que muita gente tenha insucessos na vida. Porque ele vai fazendo vários cursos, ou porque o pai quer que ele faça, e assim começamos a ter vários médicos frustrados, psicólogos frustrados e várias profissões frustradas. Porque o indivíduo faz alguma coisa que não gosta de fazer, mas foi o sonho do pai, porque o pai não conseguiu ser psicólogo, não conseguiu ser médico, não conseguiu ser contabilista, então o filho tem de fazer. E ele acaba fazendo e vai trabalhando como um mero frustrado e não tem satisfação daquilo que faz. Eu digo que sou um jovem feliz porque o meu trabalho não passa de sacrifício, mas passa mais de divertimento, porque faço aquilo que eu amo, faço aquilo que eu gosto e não vejo esse sacrifício que as outras pessoas vão sentindo nas outras profissões que façam. Então, para mim, dentro daquilo que são os princípios religiosos que tive, ajudaram-me muito cedo a saber o meu propósito. Só para ter noção, eu sou Alfredo Pedro Luiz. O meu nome Alfredo significa conselheiro de espíritos, não é? Que é um nome de origem espanhola, e se sou conselheiro de espíritos, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho que aprender, munir-me de ferramentas para assim poder ajudar as outras pessoas. Pedro significa rocha. Se rocha significa firmeza naquilo que falo, nas decisões que tomo, e Luís, guerreiro vitorioso. Obviamente, juntando essas três coisas, estamos a falar de uma pessoa que tem paixão em ensinar, estamos a falar de uma pessoa que tem convicção dos seus ideais, e estamos a falar de uma pessoa que não para de lutar de conquistar as suas metas. Então, fazer estas formações todas nas várias disciplinaridades, para mim, fazem parte do meu propósito. E entendo que, baseando também aqui um pouquinho naquilo que é o pensamento de Eri Michonic, que fala da teoria da linguagem, ou seja, aqui soa um pouquinho como se estivéssemos a falar de linguística, mas Eri Michonic, quando fala da teoria da linguagem, ele não fala concretamente nesta linha ou neste perfil da linguística. Ele fala no ponto de vista de um novo pensar, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de ver as coisas. E eu começo a ver as coisas de forma totalmente diferente. Não sou muito apologista à questão das especialidades, ou poder me prender a uma única coisa. Sou uma pessoa que quer ter várias valências, porque entendo que a vida em si é complexa. Se ela é complexa, nós temos que entender várias facetas, muito embora termos domínio, é uma disciplina. Mas isso não deve nos inibir de ter vários conhecimentos. Só de verem que, enquanto docente, enquanto músico, eu preciso, antes de ter um gestor da minha carreira, eu tenho que ser o primeiro gestor da minha carreira. E se eu não entender de ferramentas de gestão, administração de empresa, porque eu sou a minha própria empresa, se eu não ter ferramentas de gestão, eu não saberei gerir enquanto docente, não saberei gerir a minha carreira enquanto artista, músico, não saberei gerir a minha família, não saberei gerir as responsabilidades que eu tiver na sociedade. Então, a formação em gestão e administração de empresa dá-me ferramentas para toda a vida, em todos os ângulos da vida. Música, artes,
terapia, música, vida, e com isso consigo ser um docente com várias valências e contribuir de forma muito positiva da vida dos meus estudantes. Exatamente. É de facto um processo muito longo, é um processo que te deixa refletir e pôr em questão, de facto, que nós temos que fazer coisas que é consoante a nossa decisão, temos que fazer coisa com o nosso coração, coisa que nós queremos, que é para poder amanhã exercer as nossas profissões com amor e com muita dedicação. É com essas palavras que vamos para o primeiro intervalo. Por favor, caro telespectador, não saia daí, voltamos já já. Graça e paz. É muito bom estarmos aqui na Livraria das Irmãs Paulinas. Esta é na Rua da Liberdade, 120, na Vila Alice, e já é a filha. Eu sempre brinco que a filha, ela nasceu maior do que a mãe. A mãe é no Zé Pirão, né? Conhecida por muitas e muitas pessoas, tem mais de 20 anos aí, ajudando a formar pessoas, a formar consciências, a ajudar na formação. Por quê? Porque nas livrarias das Irmãs Paulinas, você vai encontrar, sim, toda a área religiosa, catequética, bíblica, mas também para a formação da juventude, para as nossas crianças e também na área acadêmica ligada à dimensão humana, ou seja, vai encontrar pedagogia, educação, também na área de direito, administração e, obviamente, também economia e outras como saúde e psicologia, aquilo que ajuda a formar o ser humano, seja na dimensão social, familiar e também na formação e acadêmica, ajudando a construir valores e formando melhores indivíduos para servir melhor e estar melhor preparado na sociedade, seja também na dimensão acadêmica de gestão. É um espaço que favorece a formação de consciências, um espaço de convivência, um espaço onde juntos formamos e construímos a comunicação e a cultura. Nesse centro da Rua da Liberdade, também temos um novo espaço de formação a partir do nosso auditório, chamado Auditório das Irmãs Paulinas, ou Auditório Irmã Tecla e Padre Alberione. Esse espaço com capacidade até de 150 pessoas, para quê? Para momentos de preparação, formação, lançamentos de obras e outros momentos e eventos, favorecendo esse momento de interação e também formativo. E, lógico, também de convivência. Além disso, um estacionamento próprio para até 24 viaturas, um estacionamento que entra pela Rua da Liberdade. Para quem quer também um momento de reflexão, dispomos de uma capela para um momento de oração individual, de reflexão, de encontro com o Senhor. O Padre Tiago Alberione, o fundador da família paulina, ele sempre diz que as livrarias não são simples lugares de comércio, mas são lugares para encontro de evangelização e cultura. Um espaço que vamos formando mentes e corações para sermos pessoas e indivíduos mais preparados, mais fortes na fé e nos valores humanos, éticos e sociais. Graça e paz, esse é o vosso e nosso espaço. Seja sempre muito bem-vindo diante da livraria Mãe do Zé Pirão ou aqui na Rua da Liberdade, Vila Alice. É um espaço para si e para nós, para todos nós que desejamos e queremos nos formar e ser indivíduos fortes na fé,
fortes na cultura e mais preparados para a sociedade que nos desafia. TV Rangel, fazendo mais e melhor sempre. Voltamos para a segunda parte do programa Experiência de Vida. Caro telespectador, mais uma vez, por favor, faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas. Aqui tem uma capela, o caro telespectador pode vir confessar os seus pecados. Tem um auditório para fazer lançamento de livros, workshops. É um auditório grande, tem espaço para albergar 150 pessoas, tudo a bom preço, o preço da igreja. Aqui tem livros religiosos e livros para a ciência. Caro telespectador, vem fazer uma visita às Irmãs Paulinas. Podes localizar eles no Facebook. A sua página oficial é Paulinas Angola ou ligar para o número 930-04-8976. Tem uma na Vila Alice, na Rua da Liberdade 120 e outra no Zé Pirão. Vem, faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas. Nós fomos ao intervalo com o senhor Alfredo Luiz, ele que é docente, muitas especialidades, um jovem que de facto é uma força motriz para o desenvolvimento sustentável de Angola, alguém que se capacitou e tem muito para dar para a evolução do nosso país. É isso que os jovens devem fazer, docente Alfredo Luiz? A princípio, sim, não é? Primeiro, nós temos que nos capacitar e aqui aproveitar a deixa que nós deixamos ali no primeiro painel a falar sobre propósito. Eu convido os jovens a buscar um livro de Rick Warren que fala sobre vida com propósito, porque antes de todas as coisas, antes de fazermos o nosso plano estratégico para a vida, é importante que nós possamos perceber o nosso propósito de vida. Após percebermos o nosso propósito de vida, nós temos que nos capacitar, sermos disciplinados e nos capacitarmos, focados para aquilo a qual nós fomos chamados. E a partir dali, não sermos, infelizmente, a educação em que nós recebemos, ou o sistema de educação que nós recebemos, eu passei a denominá-lo como uma educação robótica. Ou seja, o sistema em si de ensino não nos ajuda muito a pensar naquilo que é o empreendedorismo. Logo, ficamos como um robô programado e que só faz simplesmente aquilo que ele foi programado. Mas ali volto a aconselhar os jovens a entender que eles não são aquilo que o sistema os desenhou. Na verdade, eles são imagem e semelhança de Deus. Se eles são imagem e semelhança de Deus, automaticamente são criadores. Se são criadores, devem pensar sempre no empreendedorismo. Se assim for, nós vamos conseguir vamos terminar as nossas universidades, porque é um pouquinho, eu às vezes fico um pouquinho pasmo, como é que o indivíduo faz o ensino primário, faz o ensino médio, faz a graduação, ou seja, a licenciatura, e ainda espera que o Estado lhe possa empregar. Fica em casa, diz que não tem emprego, diz que não há oportunidade. Meu caro, deixa-lhe falar uma verdade com doçura, como diz o Pablo Marçal. Pode falar uma verdade com doçura. As oportunidades ninguém nos dá. Nós temos que conquistar as nossas oportunidades. Nós temos que criar as nossas oportunidades. Ninguém te vai dar oportunidade. Então, capacita-te, porque o mercado precisa de pessoas que vão dar resposta aos problemas que existem na sociedade. E se as pessoas não verem em ti a resposta para estes problemas, jamais te vão solicitar, jamais te vão chamar para poder trabalhar. Então, a culpa não é do Estado. A culpa é nossa. Os nossos sucessos e os nossos insucessos. Não tem um outro culpado. O primeiro culpado somos nós. Por isso é que eu convido outra vez o jovem a poder consultar o livro de Paulo Vieira, que fala da autorresponsabilidade. A partir do momento que o jovem perceber o que é a autorresponsabilidade, vai deixar de ficar parado.
as coisas só acontecem quando nós nos movimentamos. Deixa eu lhe contar uma pequena experiência que eu vivi num outro dia. Eu estava em minha casa, porque às vezes quando vimos Alfredo Luiz, docente universitário, licenciado em Gestão e Administração de Empresa, licenciado em Música, mestre em Ensino de Literatura em Língua Portuguesa, pode parecer que é um indivíduo que nasceu no berço e foi tudo fácil acontecer. Não é bem isso. Não é bem isso que foi um mar de rosa. Nós tivemos que ir à luta. E um pouquinho mais para frente eu vou contar algumas coisas que te vão levar a refletir e a sair daquela cadeira, a sair daquela cama e movimentar-te para as coisas poderem acontecer. O outro dia, assim rapidinho, Sônia, eu estava em casa. Engraçado que eu ainda não estava a trabalhar por uma entidade, trabalhava por conta própria. E no outro dia eu não tinha absolutamente nenhum Kwanza, mas eu precisava resolver algumas coisas. Eu fiquei em casa, saio ou não saio? Vou ou não vou? Não tenho dinheiro para apanhar táxi. Mas eu tinha que resolver uma situação tão pontual que eu disse, está bem, não há dinheiro, mas ainda assim eu vou sair. Se me vão falar mal, se me vão criticar, isso não é o meu problema. O meu problema é realizar aquilo que eu quero fazer. Saí à rua, fui ter com o cobrador, eu preciso chegar até a Mutamba, não tenho dinheiro, vê o que podes fazer para mim. O indivíduo consolidou-se comigo, subi para o táxi dele, fui até a Mutamba, resolvi o que tinha que resolver, ganhei dinheiro e o dia foi. Imagine se eu ficasse em casa esperando alguém que me pudesse dar dinheiro. Eu não conseguiria resolver aquele problema. E podia dizer o quê? O Estado é que está mal, o Estado é que não está a trabalhar, as pessoas é que não estão a dar oportunidade. Não, saia daquela cama, saia daquela cadeira, saia da preguiça, vá para frente, luta pelos teus sonhos e assim você vai conseguir realizá-los. Exatamente, jovem. É o que eu sempre tenho dito. Há um livro na Bíblia que é Provérbios, o capítulo não me lembro. O livro diz, e é a palavra de Deus que diz: filho meu, não ames o sono porque ele te empobrecerá. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Não é palavra de um homem, é palavra de Deus, um soberano, Deus dos deuses. Então, por favor, levanta-te de onde estás. Faça uma coisa mais do que esperar oportunidade de emprego do Estado ou de um outro lugar. Levanta e crie a sua própria oportunidade. Docente Alfredo Luiz, esteve aqui a falar sobre o seu mestrado em ensino das literaturas em língua portuguesa. Fez-me lembrar o docente de língua portuguesa, ele também que é mestre em... passa-me aqui a sua especialidade. Exatamente, mas ele também mestre em língua portuguesa. Ele é um professor, de facto, que tem mais ou menos as mesmas características, a mesma forma de pensar que o senhor docente Alfredo Luiz. E a sua calma em transmitir aos telespectadores faz-me lembrar o docente Santiago Fragoso. E eu pude me aperceber que o senhor Alfredo Luiz conhece o docente Santiago Fragoso. O que tem a dizer desse jovem? Para motivar também os outros jovens. Porque é possível. É o segundo jovem que eu vejo que chegou onde tinha que chegar com dedicação, com foco, por querer. Porque ele decidiu, não, eu tenho que ser assim, organizou-se e se tornou o que ele é. O que tem a dizer dos jovens como o docente Santiago Fragoso? Olha, primeiro, saudá-lo, né? Meu amigo e uma pessoa com a qual eu tenho muito respeito. Tive a grande oportunidade de poder trabalhar com ela quando estivemos a fazer a revisão dos manuais de educação musical e já agora mandar um beijinho também para a doutora Paula Henrique, que foi a coordenadora que esteve conosco. É um jovem exemplo, um jovem exemplar, não é, para a sociedade angolana. Aconselhar aos jovens a ter o docente Santiago como referência, como exemplo,
Porque às vezes nós estamos à procura de referências, às vezes nós dissemos que não existem referências. Olha, o docente Santiago é uma grande referência para os jovens angolanos. Né? Seguir o foco, a disciplina, do pouco que eu pude ver nele. É uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa inteligente, e eu vou um pouquinho mais a fundo. Ele não só é inteligente, do pouco que eu pude perceber ao longo da nossa convivência, estamos a falar de uma pessoa sábia. E isto é que mais importa, são esses valores que nós temos que ter para podermos fazer uma sociedade melhor, não é? Exatamente. O docente Santiago Fragoso já passou várias vezes, passou uma vez aqui pelo programa Experiência de Vida. Quando for necessário, ele passará mais vezes, porque é de facto isso tudo que o docente Alfredo Luiz disse. É um professor muito exigente, presta muita atenção na personalidade dos seus alunos, é um professor de facto brilhante, tem me auxiliado muito como apresentadora do programa Experiência de Vida, tudo a custo zero. E eu digo muitas vezes a ele, não tem pagamento com as coisas, não há pagamento para as coisas que ele faz, porque mais do que dinheiro, ele tem me transmitido muito valor e me ensina a se posicionar como mulher em sociedade. Ao docente Santiago Fragoso, muito obrigada. Permita só, Sônia, tecer algumas considerações. O docente Santiago, ele conhece concretamente o seu propósito de vida, por isso é que ele faz isso com a Sônia. Ele sabe que ele está a investir, e quanto mais ele investir em mais jovens, ali nós teremos sim uma sociedade que se pretende. Porque enquanto docentes, nós temos que ser facilitadores e temos que muitas das vezes nos colocar no papel de pai. E um pai não deixa de ver o seu filho simplesmente porque errou na primeira. Não, tem que ter, eu digo sempre, se a gente não tiver paciência, é melhor deixarmos essa profissão de docente. Primeira coisa, tens que ter amor pelo que fazes, tens que ter paciência, tens que ter força de vontade para poder mudar a vida de pessoas, porque nós trabalhamos com a vida das pessoas, nós trabalhamos com a mente das pessoas, nós trabalhamos com o mais importante que a pessoa tem, que é mudar a forma de ver as coisas, mudar a forma de pensar do indivíduo. Então o docente Santiago nesse quesito, ele o faz não porque alguém o obriga, ele o faz porque ele sabe que deve cumprir com o seu propósito de vida. Então não há dinheiro nenhum que venha compensar o trabalho de um docente. Em nome de todos os seus alunos, em nome de toda a gente que te conhece, pelos seus feitos, muito obrigada por contribuir no desenvolvimento sustentável dessa Angola. Senhor Alfredo Luiz, Por favor. conte-nos de algo que ontem foi motivo de choro. Ontem o senhor Alfredo Luiz chorou muito com isso e hoje diz, valeu a pena aquele choro, aquela ferida, aquele sol ardente, andar a pé. E hoje eu consegui o que tenho graças àquilo tudo que eu passei. Conte-nos de algo para motivar aquele jovem que está em casa, que já não tem esperança, que está aí deitado e diz, eu já não sou nada para essa Angola. O que eu posso fazer se eu não tenho nada, não tenho dinheiro? Como começar? Como me reestruturar? Senhor Alfredo Luiz, esse momento as câmeras da TV Ranger estão a olhar para ti, porque nesse momento estás a motivar quem está aí em casa. Olha, obrigado pela questão. É uma questão muito sensível para a minha vida, né? E graças a Deus a maturidade que tenho hoje levou-me a perceber que foi o processo que me fez ser o homem que sou hoje, o docente que sou hoje, mas não foi fácil. Deixem só contar para vocês. Quando eu começo a minha formação artística, eu começo numa época, e isso não mudou tanto, mas já mudou um pouquinho, não é? Começo numa época onde as artes é tido como simplesmente um entretenimento. E nenhum pai quer ver o seu filho condenado à pobreza, né?
E quando nós começamos a fazer a formação musical na Escola Nacional de Música, na ex-marginal, eu me lembro quando eu disse aos meus pais que eu podia fazer a formação musical. Em nenhum momento eu tive incentivo, em nenhum momento eles aceitaram que eu pudesse fazer isso. Tanto que, quando eu comecei a fazer a formação, eu não aconselho ninguém a fazer isso, não é? Mas eu o fiz porque sou um indivíduo que não gosta muito de regras, muito de regulamento, porque eu entendo que tenho de viver de princípios, aqueles que foram os princípios que Deus estabeleceu, aí sim eu avanço, não é? E comecei a fazer a minha formação musical, os meus pais nem sabiam que eu estava a fazer formação musical, porque quando eu os pedi para poder fazer, eles não deixaram. Tanto que o dinheiro que me deram para poder fazer o preparatório, eu já tinha terminado o ensino médio em serralharia industrial no MACA, o dinheiro que eles deram para fazer o preparativo para o ensino superior, eu usei para fazer as aulas de música. E os meus pais não sabiam absolutamente nada disso. Os meus pais só descobriram que eu estava a fazer formação musical no dia em que, ingenuamente, eu apareço na televisão. Um belíssimo dia, o Dr. Boaventura Cardoso foi à Escola Nacional de Música com a sua equipa, malogrado André Mingas, e foram visitar porque ouviam que na Escola Nacional de Música quase que não se formava ninguém. Então eles foram para poder constatar realmente se formava ou não se formavam as pessoas. E eu estava ao lado a tocar a música de Beethoven, For Elise. Ele ouviu e gostou, mas ele pensou que fosse um docente em função dos relatórios que ele recebia. Disseram, não, está um estudante a tocar isso. E ele disse, olha, vais fazer a abertura do Prémio Nacional de Cultura e Arte. Eu, inocente, era uma sexta-feira, não me esquece, eu não sabia como podia pedir aos meus pais que eu podia ir para uma atividade musical, tocar à noite. Graças a Deus, no mesmo dia, a igreja agendou uma vigília de jovens. E eu, todo hipócrita, peguei no meu fato, na minha Bíblia, debaixo do sofá, e disse ao pai que eu ia para a vigília, mas na verdade a intenção não era a vigília, né? Era ir para a vigília, depois fazer um QRF rapidinho por cima tropical e poder tocar. Eu não sabia que aquilo podia passar para a televisão, ingênuo, sem experiência, e lá fui, toquei, e os meus pais viram. Dali, no dia seguinte, fui a casa e meu pai disse, de onde vens? Eu disse, venho da vigília. Na vigília, nós te vimos na televisão, você não foi na vigília, você foi fazer a música. Aquilo que sempre te dissemos para não fazer, você o fez. Deu uma bronca em casa e o meu pai pediu que eu pudesse decidir se queria realmente fazer música ou fazer aquilo que ele queria. E o meu pai disse assim, se te sentires já homem e fazeres aquilo que queres, então pode esquecer as mesadas, pode esquecer tudo. Eu vivia no Rocha Pinto, no Morro da Luz, e eu estudava na Marginal de Luanda. Se o pai não me der a mesada, como é que eu vou até a Marginal, do Rocha Pinto à Marginal? Eu tinha que andar a pé do Rocha Pinto à Marginal para poder fazer a formação. E lembrar que as minhas aulas começavam às 7h30. E eu tinha que chegar às 7h30, porque às 8 horas podiam fechar a porta e mais nenhum aluno podia entrar. Ainda assim fizemos esse sacrifício e hoje nós estamos aqui. Ao longo da nossa formação musical não foi um mar de rosas, porque nós às vezes para comer, e engraçado que seja, quase que todos nós, não digo que éramos filhos de pobres, mas economicamente não víamos de famílias abastadas, não é? Que pudessem levar comida, que pudesse satisfazer a todos. Então satisfazíamos-nos com a nossa água da casa de banho, não é? Para beber, com uma metadinha de pão com manteiga para poder comer e passar o dia. Por quê? Porque eu fiz a opção piano e por normas eu tinha que ter um piano em casa. Só que meu pai não tinha condições para poder comprar um piano. Ele podia pensar na comida,
na roupa, podia pensar no piano que custava $10.000, $100.000. Automaticamente seria impossível colocar um piano em minha casa para eu poder aprender. Então, eu tinha de fazer as aulas das 7 horas às 12h30 e, no período da tarde, ficar na escola a tarde toda para poder praticar e ter a habilidade necessária em função das exigências que nos eram feitas. Posso convidar-vos a verem com mais detalhe isso que vos estou a falar. Vão ao YouTube e colocam Escape from Luanda, que é um documentário que a gente fez com o canal 5 da BBC de Londres, que retrata a vida de 3 estudantes da Escola Nacional de Música. Trata do Alfredo Luiz, trata da Joana e trata da Dona Domingas, 3 pessoas que decidiram fazer formação artística, mas em condições péssima. Tanto que a Dona Domingas, o esposo teve que deixá-la, né, com 2 ou 3 filhos, se a memória não me engana, porque ela decidiu fazer música. A Joana, o esposo, teve que batê-la várias vezes porque ela queria fazer a formação artística, mas ainda assim eu tinha as dificuldades econômicas, porque eu não tinha as mesadas, não tinha com quem poder contar, tinha que andar a pé várias vezes do Rocha Pinto até a Marginal de Luanda e às vezes entrar por aqueles autocarros. Gente da minha era sabe concretamente que havia aqueles autocarros compridos. Agora vão voltando e nós às vezes tínhamos que entrar nas portas de trás porque não tínhamos dinheiro para poder pagar, não é? E algumas vezes passar por humilhações, de mandarem descer, pedirem para descer, mas todas essas dificuldades eu hoje olho elas como o processo que levou-nos a nos tornar hoje as pessoas que somos. Hoje as pessoas nos chamam docente, professor, mestre, mas as pessoas às vezes não têm noção daquilo que nós passamos para podermos ser os homens que somos hoje, os docentes universitários que somos hoje. O que é que nós notamos hoje na juventude? Há hoje muita vaidade e há hoje muita preguiça. Meu caro, se tu venderes água não faz mal, não vais morrer. As pessoas estão muito a se preocupar com o que as pessoas vão dizer para ele, o que é que as pessoas vão pensar para mim. Ora bem, meu jovem, se eu tivesse que pensar ontem o que é que as pessoas vão pensar de mim porque estou a andar a pé, se eu tivesse que pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim porque eu estou a andar de autocarro, se eu tivesse que pensar o que é que as pessoas vão falar de mim porque estou a beber da água da casa de banho, hoje não seria este teu professor que está a falar contigo, hoje não seria este artista que apresenta para ti, para várias situações, aquilo que te motiva. Não é? Hoje eu não estaria aqui nesse programa Experiências de Vida a falar de ti, mas eu tive que esquecer aquilo que as pessoas podiam pensar de mim ou podiam falar de mim. Eu tinha que pensar o que é que Deus fala de mim. O que é que Deus pensa de mim? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o que é que Deus disse para a minha vida? Que eu serei grande, que eu serei vitorioso. Então, eu não preciso mais que o Senhor venha me abençoar, porque eu entendo que Deus já fez a sua parte. Antes mesmo de eu poder existir, Deus sabia que eu podia precisar de água para beber, podia precisar de água para tomar o banho, podia precisar de água para lavar a minha roupa, para confeccionar a minha alimentação. Deus sabia que eu um dia podia ficar doente, criou todas as condições antes que me fizesse. Então, Deus hoje já não vai vir fazer por ti. Deus já fez o que tinha que fazer. Agora, é tua responsabilidade tomares posse daquilo que Deus fez para ti. Quando nós tivermos noção disso, trabalhamos seriamente para poder tomar posse daquilo que Deus programou para a nossa vida. E vamos a essa luta. Exatamente. Caro jovem, ouvimos aqui do docente Alfredo Luiz o princípio doce. Para alcançar certo tipo de coisas, exige sacrifício. Será que todo mundo está disposto a passar pelos sacrifícios para alcançar o sucesso? Tem que ser paciente, tem que ser forte e não desistir. Coloque sempre água na semente em que estás
a meter na terra para receber os frutos. Seja paciente, seja humilde o máximo. Reconheça Deus como teu Senhor e Salvador. Reconheça Ele e ponha em prática as palavras de Deus na sua mente, porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Deus disse que não ames o sono porque ele te empobrecerá. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Novamente, caro telespectador, não ames o sono porque ele te empobrecerá. Abre os teus olhos e te fartará de pão. E Deus também disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O conhecimento é que vai te tornar um homem grande, é que vai te tornar um homem ou a mulher de sucesso. Então, por que não vai buscar o conhecimento? Por que opta por coisas imundas, coisas que não te deixam desenvolver, que não te deixam ver a beleza que é a vida? Então, caros jovens, antes de fazer uma coisa, vamos pensar quem nós queremos ser futuramente. Sr. Alfredo Luiz, docente, estamos na reta final, mas não vamos sem nos sugerir um livro. O caro telespectador se preocupar em procurar esse livro, que é para transformar a sua mente, transformar a sua vida, até porque quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, até porque o programa Experiência de Vida é gravado na Livraria das Irmãs Paulinas, no ambiente em que tem livros que é para ajudar essa sociedade a abrir a mente, ajudar essa sociedade a estar inteligente, conhecer a história de vida dos outros através de literatura, aprender com a literatura e se tornarem pessoas interessantes. Docente Alfredo Luiz, qual a sugestão de leitura que traz hoje para os telespectadores? Olha, quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Mas eu quero começar aqui em sugerir que os jovens ou as pessoas leiam mais a Bíblia. Esta é a minha primeira sugestão. Por que eu faço essa sugestão? Nós temos dois elementos muito fundamentais para a vida. Nós precisamos ser sábios e sermos inteligentes. A inteligência é a capacidade de nós podermos reter uma determinada informação que estes mestres mudos têm. Mas a sabedoria tem que ver com a aplicação do conhecimento que nós temos. E essa sabedoria nós não vamos encontrar em escola nenhuma. Essa sabedoria quem dá é Deus. Por isso é que eu falo-vos de um grande sábio que é Salomão. Quando Deus o pergunta o que é que ele queria que pudesse dar, ele simplesmente disse a Deus que queria a sabedoria. Porque com a sabedoria nós evitamos muitas coisas. O tolo quer aprender com os seus próprios erros, mas o sábio quer aprender com os erros dos outros. E o mais sábio ainda quer aprender com as vitórias dos outros. E essa sabedoria nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus. Se a gente ler muito livro de provérbio, a gente vai se tornar pessoas muito sábias. E muitas das situações que nós passamos, nós não vamos passar. Há dificuldades, há situações que tu estás a passar, há sofrimentos que tu estás a ter na tua vida, não era para ter. Mas, infelizmente, por falta de sabedoria, você vai passar por essas dores que não seria necessário passar. Então, se você já viu o teu irmão a sofrer por causa de um erro que cometeu, por que você vai cometer o mesmo? Por que vais te tornar um jovem frustrado quando você tem N oportunidades para poder aprender a sabedoria? A palavra de Deus, vá. Compra uma Bíblia, venha até as Irmãs Paulinas, compre uma Bíblia, leia o livro de Salmos, leia o livro de Provérbios e que te vais tornar uma pessoa muito sábia. Este livro, eu cito a Bíblia porque nela eu encontro todas as matérias possíveis. Se eu quiser falar de gestão, eu vou encontrar na Bíblia gestão. Se eu quiser falar de liderança, eu vou encontrar na Bíblia sobre liderança. E um dos grandes líderes que já existiu nessa terra foi Cristo Jesus.
e com exemplos fabulosos sobre liderança. Se eu quiser falar sobre motivação, eu vou encontrar N citações ou N referências bíblicas que falam sobre isso. Então, passando, anteriormente eu já tinha sugerido Uma Vida com Propósito. Hoje não vou te sugerir livros tão ligados para a ciência, não é? Porque nós estamos a falar para um público geral, então vou lhe sugerir livros que o ajudam a melhorar a sua personalidade. Leia Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, que lhe vai ajudar a perceber o teu propósito e a te tornar mais disciplinado e focado naquilo que tu tens que fazer. Leia Autoresponsabilidade, de Paulo Vieira, que também já citei, porque te vai ajudar a perceber que és o culpado dos teus sucessos e insucessos na vida. Então, estas são as nossas sugestões. E para terminar, aquilo que eu tenho aqui, que é o livro de Letancoy, Educação e Civilizações, que ele vai ajudar a ter uma cultura geral sobre o processo de educação e vai lhe ajudar a perceber que o sistema educacional que nós temos nas nossas escolas, muitas vezes ele nos engaveta, não nos ajuda a nos tornarmos homens livres. Por quê? Porque os sistemas educacionais eles têm a ver também com os sistemas políticos. E para o político não interessa que tu aprendes para te desenvolveres como homem. E ali começamos a ter uma escola que formata as pessoas e não forma a pessoa. Te formata a um ideal e tu ficas dependente. Vou dar um exemplo de Angola. As pessoas hoje vão para a universidade, formam-se, depois têm os canudos de licenciados, mas ficam à espera que o Estado lhe dê o emprego. E fica 5, 6, 7 anos em casa, sem que o Estado lhe dê um emprego, porque está à espera. Quando ele é um potencial, podia pensar no empreendedorismo. Dentro da área de conhecimento que ele tem, poder empreender e poder ganhar dinheiro. Mas o sistema lhe formatou que somente o Estado angolano é que deve lhe dar o emprego. E o Estado não tem a capacidade para dar emprego para todo mundo. E nunca vai acontecer isso. Exatamente, docente Alfredo Luiz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Agradecer à TV Rangel, saudar o meu pai espiritual, pastor Paulo Carvalho, e a todos os fiéis da Igreja Internacional de Sabedoria de Deus, a qual eu faço parte, e a todos os cristãos de Angola e do mundo afora, não é? Quer deixar beijinhos, abraços, agradecimentos, tem uma agenda a cumprir? Bem, quero deixar beijinhos à minha família, ao meu pai, pastor Alfredo Tomás Luiz, a diaconisa Leonisa Pedro, aos meus irmãos, aos meus filhos, a minha princesa Emanuela Luiz, Eliezer Luiz, o Kies Luiz e a Zola Luiz, filhos aos quais eu começo a formatá-los já com as realidades da vida para estarem preparados para os desafios que a vida os vai fazer e terem que ter outras opções. Agendas. Temos agora cumprir a nossa agenda no Complexo das Escolas de Arte e depois correr para a Faculdade de Arte, que faz parte da Universidade de Luanda, a nova Universidade de Luanda, e depois temos as outras agendas artísticas em várias casas culturais que nós temos enquanto gestores culturais, promotores de eventos e músicos que nós somos, não é? Exatamente, docente Alfredo Luiz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Dizer que o docente Alfredo Luiz volta sim. A produção da TV Rangel irá preparar um tema que traremos o docente Alfredo Luiz e o docente Santiago Fragoso, porque são jovens muito capacitados e que poderão ajudar muito no desenvolvimento sustentável da nossa Angola. Porque a Experiência de Vida é um programa cujo objetivo é mudar a mente dos jovens e não só da sociedade, mudar a nossa atitude, a nossa maneira de ver a vida, porque é possível sim conseguir as coisas que nós queremos, mas será que todo mundo está disposto a passar pelo processo para conseguir as metas da vida?
Então, caro telespectador, não perca. Esse programa será o melhor de toda Angola. É com essas palavras que vamos terminar o programa Experiência de Vida, mas antes não vamos sem agradecer os parceiros que tornaram esse programa possível. A Livraria das Irmãs Paulinas. Essa livraria está localizada na Rua da Liberdade 120. Para mais informações, liguem para o 930 04 89 76. Tem na Vila Alice, também tem no Zé Pirão. Vendem livros religiosos e livros para a ciência. Tem auditórios para lançamento do seu livro, workshops e muito mais. Por favor, venha e faça já uma reserva à Livraria das Irmãs Paulinas. A administração do Distrito Urbano do Rangel, em especial a administradora do Distrito Urbano do Rangel, arquiteta Nádia Neto. Ao caro telespectador, fique bem, sinta-se motivado e acredite que amanhã será melhor. Até a próxima edição.